por que falar sobre enzimas, né, como alvos moleculares de fármacos? A gente começa justamente falando de enzimas porque são os alvos mais amplamente distribuídos entre as diversas classes de fármacos cujo mecanismo de ação é conhecido. Então, se a gente pensar sobre um aspecto mais amplo, alvos moleculares enzimáticos, eles são alvos, né, de diferentes classes terapêuticas, tanto de classes que a gente denomina ou engloba no grupo dos quimioterápicos, que são fármacos que atuam no tratamento de infecções, doenças infecciosas ou causadas por agentes externos, e nesse grupo se inclui também os antitumorais, que tratam os cânceres e tumores, porque se entende que um tumor corresponde ao desenvolvimento de um grupo celular que tem um metabolismo diferenciado das células normais. Então, todos os antitumorais, antibacterianos, antivirais, antifúngicos constituem esse grupo dos quimioterápicos. E muitos fármacos que atuam como quimioterápicos atuam sobre enzimas, muitos, se não a maioria. Mas se conhecem fármacos que são os hemodinâmicos, né, aqueles que atuam no tratamento de disfunções bioquímicas, hipertensão, diabetes, problemas do sistema nervoso central, né, problemas de desequilíbrio químico no sistema nervoso central. Muitas dessas substâncias atuam sobre enzimas também. Então, as enzimas são alvos moleculares muito amplamente distribuídos dentre as diferentes classes de fármacos. Bom, eu vou iniciar trazendo uma classificação do modo de ação dos fármacos sobre enzimas um pouco diferente daquela que tá no vídeo, na videoaula. Vamos lá. Vale ressaltar que os fármacos atuam sobre enzimas sempre como inibidores enzimáticos. Se não sempre, praticamente sempre, dá para arredondar, tá? Então, de um modo geral, os fármacos atuam bloqueando a atividade enzimática natural daquela enzima. E por isso, a gente pode classificar esses fármacos de acordo com os mecanismos de inibição que valem tanto para fármacos, ou seja, substâncias que estão consolidadas na prática clínica, ou também de outras substâncias que não são usadas como fármacos e que têm um papel de inibidor enzimático, que são outras tantas, certo? E essa classificação é primeiramente feita entre os inibidores reversíveis e os irreversíveis. Bom, entende-se que os reversíveis são aqueles que se associam e se dissociam de algum sítio de interação da enzima, assim como faz o próprio substrato, né? Os substratos das enzimas, eles se associam de maneira reversível às enzimas de um modo geral. Então, ocorre esse processo de associação, dissociação, enzima-substrato, e uma vez que está associado, a enzima progride para o evento de catálise. A mesma ideia pode ser transferida para o inibidor reversível. Dentre os inibidores reversíveis estão os que promovem a inibição competitiva, a inibição incompetitiva e a inibição mista. Sim, inibição incompetitiva. Muitos textos em inglês, eles trazem isso aqui como não competitiva, mas o termo mais correto em inglês é uncompetitive. Porque existe também o não competitivo, o evento de inibição enzimático não competitivo, que está mais associado a alguns processos de inibição irreversível. Então tem o não competitivo e tem o incompetitivo, é uma palavra que em português nem sei o quanto que ela é regular do ponto de vista de vocabulário, ok? Mas numa tradução literal do inglês, como o uncompetitive, vem o incompetitiva, tá? Acho uma palavra muito feia, mas não tem outro jeito de explicar. E além do mecanismo reversível, tem o irreversível. Então, a diferença do irreversível é que, basicamente, o fármaco se liga à enzima e não se desliga mais. Então, aquele efeito da inibição irreversível, ele só vai ser contornado quando aquela proteína for catabolizada e sintetizadas novas estruturas proteicas daquela categoria, né? Então, a inibição irreversível, como o nome diz, não se desfaz, não se reverte. Enfim, dentre a inibição reversível, temos aqui a inibição competitiva, que se encaixa nos termos utilizados na aula prévia, num tipo de inibição que envolve a interação com o sítio
de ligação do substrato. E as outras duas aqui, a inibição incompetitiva e mista, se encaixariam mais no conceito de inibição alostérica, que é o dado na aula passada, né? Na aula do vídeo. Bom, enfim, o que é inibição competitiva? Como o nome diz, é naquele caso que o inibidor, aqui representado pela letra I, compete pelo substrato, representado pela letra S, pela interação com o mesmo sítio na enzima. Então, aqui na figura, esse sítio é complementar tanto ao substrato quanto ao inibidor e ocorre efetivamente uma competição. Ambos podem se associar ao mesmo sítio de interação, que é o sítio catalítico, né? O substrato interage ou numa parte, ou a gente pode considerar que é parte importante do sítio catalítico. O efeito de inibição ele se dá simplesmente por isso, por uma competição. O fato de ter algumas enzimas, algumas unidades de enzimas ocupadas, cujo sítio catalítico ocupado por um inibidor, isso já resulta numa diminuição da atividade da enzima. Então, esse efeito de inibição competitiva é real, importante, e a gente pode dizer que grande parte dos fármacos atua por esse mecanismo de inibição competitiva. A inibição incompetitiva, então, como eu disse antes, se encaixa bastante bem no conceito de uma inibição alostérica, ou seja, o inibidor se encaixa num sítio alostérico da enzima, não no sítio catalítico, mas tipicamente num sítio próximo ao sítio catalítico, mais especificamente quando o substrato está ligado. Então, a inibição incompetitiva, ela não impede a interação do substrato, mas inibe a ação da enzima por interagir num sítio próximo. Então, a mesma coisa aqui, ó, tem que primeiro formar o complexo enzima-substrato e então o inibidor se associa. Como está no esquema, né, o substrato se associa e a esse complexo o inibidor se associa. A interação do inibidor com o complexo enzima-substrato certamente deforma o sítio catalítico. Aqui não dá para ser visível numa representação simplificada como essa, mas deforma e bloqueia o processo de catálise, intervém no processo de catálise. Fica o substrato ligado lá, mas a enzima não opera na transformação química do substrato. Então, isso seria o mecanismo incompetitivo e em alguns fármacos é isso que acontece. Na inibição mista, o inibidor pode se ligar a um sítio alostérico da enzima e, com isso, bloquear ou não o acesso de associação do substrato, como o inibidor pode se associar ao complexo enzima-substrato. Então, acontecem as duas coisas, o mesmo evento da incompetitiva e um outro evento também é possível de que o inibidor se associe à enzima sem que ele esteja ligado ao substrato. É um mecanismo mais complexo, né, porque envolve duas possibilidades de associação inibidor-enzima, mas é um mecanismo possível também. Então, só para que vocês conheçam de uma maneira mais ampla esse universo, dentro de uma classificação mais habitual dos livros de bioquímica e que vocês certamente vão encontrar nos materiais de texto, na literatura científica, né? Essa terminologia, tá? Competitiva, incompetitiva, mista e também a não competitiva. É que, a rigor, a não competitiva, ela recai sobre eventos muito mais raros de aparecer, muito mais incomum. Então, eu não entrei objetivamente com esse conceito aqui. Mas seria aquela que a concentração do substrato não afeta o efeito de inibição, ao contrário de todos esses daqui que são reversíveis, né, mencionados. Algo que talvez acrescente a formação de vocês é entender que estes mecanismos de inibição, eles devem ser determinados experimentalmente e diferentes metodologias podem ser utilizadas para isso. Uma metodologia clássica, muito comum e utilizada até os dias de hoje, são os estudos de cinética enzimática, que aqui estão descritos pelos gráficos de Lineweaver-Burke. Nesses gráficos, eles são retas, né, obtidas a partir de estudos cinéticos, em que se mede a variação da velocidade da reação catalítica em função da concentração do substrato. Esses estudos de cinética enzimática, eles foram desenvolvidos e toda a parametrização matemática foram desenvolvidos por Michaelis e Menten, né, dois bioquímicos que desenvolveram a equação e os gráficos de Michaelis-Menten. E aí, a partir desses gráficos de Michaelis-Menten, se derivou, né,
os gráficos, a equação e os gráficos de Linn-Weaver-Burke, que é o duplo recíproco. Por que duplo recíproco? Os gráficos de Michaelis-Menten é uma relação de concentração do substrato por velocidade inicial, que é esse V0. Então, se faz estudos, normalmente utilizando aquelas placas de 96 pocinhos, variando as concentrações a partir de diluições sucessivas. Tem toda uma metodologia que eu não sei se vocês já viveram algo parecido, mas algo muito clássico dentro da bioquímica, ok? A equação de Linn-Weaver-Burke é um gráfico dos recíprocos, do recíproco da concentração do substrato e do recíproco da velocidade inicial. E é por isso que é o gráfico dos de duplo recíprocos, né? Esses gráficos, eles, em linhas gerais, tá, relatam a mudança da inclinação da curva à medida que se adiciona o inibidor em determinada concentração. Então, estão vendo aqui, ó, a primeira, vou explicar só esse primeiro gráfico. Essa primeira reta, alfa, que tem uma inclinação alfa igual a 1, corresponde à variação da velocidade da catálise enzimática com a variação da concentração do substrato, sem adicionar o inibidor. É sem o inibidor, é a referência inicial. Como que a enzima se comporta sem o inibidor, só variando a concentração do substrato. Com a introdução do substrato, a gente entra o substrato na jogada. Então, se o substrato está lá, o que vai acontecer com o comportamento da velocidade? É basicamente essa que é a pergunta, tá? Então, aqui a gente tem duas retas que correspondem, né, a experimentos com concentrações diferentes do inibidor. E isso nos 3 casos, tá? O alfa igual a 1 é sem inibidor e as outras duas com inibidor. O resultado, o visual desses gráficos é uma maneira de determinar o mecanismo. Então, esse primeiro caso, que as retas se interceptam aqui e em 0, a inibição é competitiva. Então, lá, os bioquímicos classificam o mecanismo de inibição, muito comumente, por essa metodologia que é de cinética enzimática, e fazem isso. Traçam os gráficos, fazem um experimento, traçam os gráficos correspondentes, as retas correspondentes, sobrepõem e olha ali, você, opa, inibição competitiva. Quando as retas não se interceptam, inibição incompetitiva, e quando elas se interceptam abaixo, né, dessa referência, é a inibição mista. Então, isso permite identificar o mecanismo da inibição enzimática. Então, é uma informação que vocês vão encontrar em estudos, né, por exemplo, de potenciais derivados estruturais que são visados como inibidores enzimáticos. Essas informações, elas são importantes depois, em alguns casos, quando se relata o dado da inibição enzimática, que vocês vão ter que discutir a relação entre a estrutura do complexo e como o fármaco ele se aloja e se associa ao sítio catalítico da enzima e comparar com os dados de inibição, com as medidas de atividade desses inibidores.